A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de A Semana Política, o programa de análise da Semana Política, da atualidade na perspectiva da região, com 3 deputados eleitos pelo distrito de Setúbal: Bruno Dias, do Partido Comunista, André Pinotes Batista, do Partido Socialista, e Nuno Carvalho, do Partido Social Democrata. Nesta altura ainda está connosco apenas Nuno Carvalho, falta ainda juntar-se a nós Bruno Dias e André Pinotes Batista, sendo que, neste caso, André Pinotes Batista chegará bem mais tarde, se ainda lhe for possível participar no programa de hoje, uma vez que está, infelizmente, em representação institucional enquanto Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, no funeral do ex-autarca Frederico Pereira, que foi Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro nos mandatos de 2009 a 2017, 2 mandatos, aliás começou ainda um pouco antes destes 2 mandatos, em substituição de Hélder Madeira, eleito pela CDU no tempo do Carlos Humberto, e Frederico Pereira tomou posse em substituição do Hélder Madeira, também eleito pelo PCP, e fez 2 mandatos completos, de 2009 a 2017, e faleceu há 2 dias, vítima de prolongada. O município do Barreiro está em luto, digamos assim, com a bandeira à meia haste, e o funeral está a realizar-se esta tarde. Partiu às 16 horas da igreja de Santa Maria, no Barreiro. Por essa razão, é possível que André Pinotes Batista não possa estar presente na edição de hoje. Este programa que retomamos hoje é um regresso depois de férias do mês de agosto. Vamos à primeira edição da Semana Política e já temos também connosco o Bruno Dias, além de Nuno Carvalho, que já cá estava. Cumprimento os dois, assim também como aos ouvintes, e dou conta do que temos aqui de temas para a edição de hoje, que vou passar a informar. Temos como primeiro tema o PRR, a chamada Bazuca. Há uma versão final proposta pelo Governo que fica nos 22,2 mil milhões de euros. Esta proposta de reprogramação feita pelo Governo português está em análise na Comissão Europeia e, entretanto, o Executivo liderado por António Costa também comunicou na semana passada a Bruxelas que não pretende usar mais empréstimos da Bazuca, quando ainda estavam disponíveis 8,3 mil milhões de euros a título de empréstimo. Este é um dos temas. Um outro, política fiscal. O PSD propõe uma redução dos impostos já este ano e com várias medidas, com destaque para 1.200 milhões no IRS das famílias, uma taxa de 15% no IRS dos jovens até 30 anos e menos tributação nos prémios da função pública. O Partido Socialista já respondeu que da redação, que uma alteração ou uma redução de impostos só no orçamento de 2024. Ainda um terceiro tema, o veto do Presidente da República ao programa Mais Habitação, numa altura em que as rendas podem subir quase 7%. Antes de entrarmos no primeiro tema, eu dou a oportunidade primeiro a Bruno Dias, mas depois também a Nuno Carvalho. Morreu um militante do Partido Comunista, Frederico Pereira, antigo Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, autarca também ligado à freguesia da Verdarena. Que memórias é que guarda de Frederico Pereira, Bruno Dias? Popular. Olá, Agora Francisco. sim, Bruno, estamos a ouvir. Olá, Nuno. Sim, Boa tarde a todos. Estamos a ouvi-lo bem, sim. Sim. E eu, olha, não posso deixar, mandando aqui um grande abraço a todos os nossos ouvintes, não posso deixar de, primeiro, agradecer ao Francisco esta primeira
esta primeira referência ao Frederico Pereira. Isto não estava combinado, até devo dizer que isto é um bocadinho um murro no estômago, porque eu faço esta... E peço desculpa por estar um bocadinho emocionado desta vez. As nossas conversas são sempre com um tom rigoroso e tranquilo, mas objetivo, e procurando abordar as nossas realidades da nossa região e do nosso país. Mas, desta vez, estando nós de regresso aos nossos debates, infelizmente, ou não sei, fazemos esta nossa emissão, a minha participação é com um tom um pouco mais emocionado, e agradeço muito de coração ao Francisco por esta abertura para uma palavra sobre o Frederico Pereira, que não, como eu digo, não foi combinado, não foi pedido, não tínhamos falado sobre isso, e sou aqui um bocadinho apanhado de surpresa, porque estou a participar neste debate à saída do funeral do Frederico Pereira. Acabámos de sair, acabei de dar um abraço à família do Frederico, aos camaradas que tiveram uma vida inteira a lutar pelos direitos dos trabalhadores e da população, do Barreiro e da região. Foi um homem inesquecível para quem o conheceu, sempre no terreno, sempre a acompanhar os problemas e a tentar ajudar a resolvê-los, fosse os pescadores da Barra a Barra, ou ali da zona da Doca da CP, ou da Trafaria, ou da Fontatelha, ou do Algarve, fosse os trabalhadores da Soflusa, tantos piquetes de greve, tantos plenários, tantas lutas em que eu estive com ele e aprendi com ele, e era uma pessoa com uma capacidade não apenas de analisar e ajudar a encontrar os caminhos e as soluções, mas com uma capacidade de ouvir, e com um gosto de ouvir, e com um carinho pelos mais novos, pelos mais jovens. E eu penso que também, como Presidente da Assembleia Municipal, como ativista da luta dos trabalhadores no sindicato, foi praticamente um dos fundadores da Federação dos Transportes e Comunicações, da FECTRANS, e era uma pessoa com um daqueles sorrisos e um sentido de humor absolutamente desarmante. Pronto, enfim, agradeço muito ao Francisco e agradeço a todos, digamos, terem ouvido durante um bocadinho estas palavras e este desabafo Olha, é uma segunda-feira um bocado esquisita, porque é uma segunda-feira de regresso ao trabalho, estamos cheios de força, cheios de vontade de enfrentar os problemas da nossa região e do nosso país, não é? Estamos aí para trabalhar e para a luta que aí vem. Nós, comunistas, e não só comunistas, aqueles que estiveram na festa do Avante, saem também de coração cheio, não é? De peito cheio, com aquilo que foi uma festa de grande alegria, de grande fraternidade, de caminho para as lutas por um país melhor e por uma vida melhor, mas ao mesmo tempo com este sentimento muito sincero de grande, eu não vou dizer gratidão, mas de grande reconhecimento, de uma memória muito boa, muito bela, de um ser humano excepcional, de um grande lutador, de um grande camarada e de um grande amigo. E pronto, não querendo alongar muito, agradeço muito ao Francisco, e olha, foi um bocado murro no estômago esta abertura, mas um abraço a todos aqueles que conheceram o Frederico Pereira, e vamos em frente, cada um à sua maneira, a trabalhar e a lutar por um país melhor. Muito obrigado. Nuno Carvalho, presumo que não tenha conhecido Frederico Pereira, mas ainda assim a oportunidade também para dizer alguma coisa sobre este desaparecimento, se fizer questão disso. É sim, e agradeço essa oportunidade, porque qualquer pessoa de qualquer partido que tenha naturalmente desempenhado funções que elevam aquilo que é a qualidade da política, e nós podemos ter as nossas divergências, mas é evidente que, enfim, é apenas daquilo que conheci publicamente, era um homem que naturalmente estava ligado a uma atividade sindical de grande relevo e autárquica também de grande relevo. E são duas dimensões muito importantes do ponto de vista daquilo que é a representação e a democracia do nosso país. E, portanto, não conhecendo diretamente a pessoa, mas sabendo naturalmente aquilo que é o registro que deixa e o trabalho que deixa em prol da sua região e em prol do país, quero naturalmente endereçar
as minhas condolências à família e enviar aqui um cumprimento e também as condolências ao Partido Comunista Português, que perdeu naturalmente um dos seus militantes de relevo, e é evidente que um militante de relevo de um partido como o Partido Comunista Português é sempre alguém que desempenha um trabalho também de relevo nas suas diferentes dimensões daquilo que a nossa democracia permite. E por isso, as nossas divergências são uma coisa, o reconhecimento do trabalho e do empenho dos outros é outra, e naturalmente há aqui um empenho que, de certeza, que ajudou a construir muito daquilo que é a nossa sociedade atual, nas suas diferentes dimensões, sindical e autárquica, que são aquelas que, de resto, eu, não conhecendo pessoalmente, tive a oportunidade de saber daquilo que era o seu trabalho. E com isto passamos então para o primeiro tema que temos na agenda para hoje, o PRR, a bazuca. Ficámos a saber recentemente que o Governo já apresentou a versão final deste plano para o país. São 22,2 mil milhões de euros que aguardam um parecer, a resposta da Comissão Europeia, e o Governo decidiu também que já não quer utilizar mais os empréstimos que poderia ainda recorrer, e ficam por usar 8,3 mil milhões de euros. Começa agora desta vez por Nuno Carvalho. O que é que acha desta versão final do PRR, e também se compreende os motivos invocados pelo Governo para não voltar a usar a capacidade de endividamento que existia no âmbito da bazuca? Bom, antes de mais é preciso perceber que esta programação do PRR tem que ter uma razão para ela ocorrer, e a forma ou a razão, pelo menos, que parece motivar esta programação é a incapacidade de execução do Governo, em particular no que diz respeito àquilo que é a alocação ou dotação do PRR para o setor público. E, portanto, nós sabemos que este PRR tem um peso gigantesco do ponto de vista daquilo que é o investimento público, e que dava muito pouca importância ao investimento privado. Esta reprogramação reforça o investimento privado, não reforça o investimento privado naquilo que é a opinião do PSD, a opinião dos empresários e do restante setor privado, dos trabalhadores do setor privado também, não reforça na medida daquilo que seria relevante, mas efetivamente reforça. Este reforço, em primeiro lugar, parece de facto dar razão à chamada atenção que existia da parte de vários setores da sociedade, de que este desequilíbrio muito grande de investimento no setor público de facto podia ser um erro até do ponto de vista daquilo que era a capacidade de execução que existe no setor público, que não é na realidade tão otimista como aquilo que o Governo pensava. O Governo estava extremamente otimista, e verificou-se de facto que esse otimismo caiu por terra com esta programação. Mas fica ainda por responder um conjunto de questões, porque apesar de se perceber que nesta programação vai haver uma contratação, aparentemente, de um reforço de recursos humanos para poder dar resposta aos atrasos que existem no PRR, e esses atrasos implicam também os atrasos no pagamento, entenda-se, esse também é um problema. Mas apesar, enfim, de aparentemente haver essa preocupação, que também é um reconhecimento da parte do Governo de que o PRR não está a correr, a girar, por assim dizer, dentro dos prazos que é necessário, continua de facto a existir aqui o problema de se perceber se no futuro isto vai ser resolvido no que diz respeito ao dinheiro chegar a quem tem que chegar, uma vez feita a dotação, uma vez tratando da parte burocrática, não há razão para o dinheiro demorar tanto tempo a chegar às empresas ou outras entidades públicas beneficiárias. Esse é um problema que também tem que ser claramente resolvido. Esta programação não pode deixar isso de parte. Aparentemente tem essa preocupação, mas o Governo tem vergonha de assumir esse fracasso e, portanto, está ali um pouco escondido esta questão de reforço de recursos humanos, que não se percebe se de facto é mesmo para ir de encontro a estas falhas, estes atrasos do PRR, quer a nível de respostas às candidaturas, quer a nível dos próprios pagamentos, porque o Governo tem um pouco de vergonha de assumir isto, e portanto presumimos que este reforço de contratação de pessoal seja de facto para ir de encontro a essa situação. Se assim for, ainda bem, mas é preciso perceber-se que o PRR está a ser programado não porque o Governo reconhece que há uma alteração na realidade, mas sim porque se percebe que o Governo não percebeu a realidade do ponto de vista inicial, do ponto de vista de partida.
E quanto a Bruno Dias, concorda com esta avaliação de Nuno Carvalho? Eu concordo com a referência que o Nuno Carvalho faz ao problema da execução dos investimentos. Isto é, nós temos um aspecto que tem já vários anos esta parte a agravar-se de uma forma substancial e muito preocupante, que é quando há aquela narrativa, e convenhamos que o PSD aqui tem estado do lado errado, juntamente com alguns setores mais ultraliberais, de que há gente a mais na administração pública, o Estado tem gente a mais e está presente. Nós temos uma falta muito preocupante de quadros técnicos e de quadros especializados e de uma capacidade de resposta também no que diz respeito à aplicação dos fundos. Porquê? Porque seja na educação, seja na saúde, seja nas infraestruturas, seja na energia, tem havido um desmantelar das estruturas. E ao haver um desmantelar das estruturas, há uma dependência cada vez maior de grupos económicos, dos famosos consultores, etc. E, portanto, depois, quando se trata de lançar os projetos e, principalmente, acompanhá-los e executá-los, é aí que bate o ponto quando nós falamos do baixo nível de execução dos fundos comunitários. Quando o Nuno Carvalho diz que há um peso excessivo do Estado na aplicação dos fundos e como destinatário dos fundos, se eu bem entendi, portanto há pouca verba, uma pouca parte destes fundos para o setor privado e uma excessiva parte para o setor público. Bom, mas a questão aqui é que nós temos estas verbas, quer do ponto de vista do quadro comunitário, seja de Portugal 2020, seja agora do PT 2030, quer no que diz respeito ao PRR, estamos a falar, como falamos desde há quase 40 anos, ou mais, desde há mais de 40 anos, há 41, aliás, desde 92, numa perspectiva de investimento público e de um apoio e de uma comparticipação comunitária para o investimento público para desenvolvermos as nossas infraestruturas, modernizarmos as nossas infraestruturas. E eu aqui vou já direto ao assunto no que diz respeito à nossa região. Especialmente quando a gente tem passado meses e anos a discutir o problema da nossa região, Península de Setúbal, no contexto da área metropolitana de Lisboa, não termos acesso a determinados fundos comunitários porque estamos com a estatística como se fôssemos uma região altamente não é desenvolvida, é com grande poder de compra e com um PIB per capita, com uma grande criação de riqueza, etc. Está bem, então o PRR podia servir para compensar e para, digamos, desmultiplicar esse tipo de acessos, porque o PRR não tem uma distribuição regional. O PRR tem uma distribuição nacional. E no PRR não ia, nem vai acontecer esse tipo de critério que exclui determinadas regiões como a nossa, quando acontece tal coisa com o quadro comunitário. E eu agora faço uma pergunta. E porquê é que investimentos estruturantes, como o Metro Sul do Tejo, por exemplo, ficaram de parte deste tipo de investimento? Porquê é que investimentos fundamentais para a nossa região, eu não posso deixar de falar da terceira travessia, que é tão falada como um dos aspectos centrais do Plano Ferroviário Nacional, mas é uma coisa que eternamente é colocada para as calendas. Mas o próprio Metro Sul do Tejo, o seu alargamento, o Arco Ribeirinho Sul, em todo o investimento que já devia estar em prática, quando falam tanto em descarbonização, quando falam tanto em eficiência energética, eu continuo a dizer, é espantoso como é que há tanta estatística e tanta contabilização relativamente às emissões de carbono que deixam de acontecer porque há este investimento ou aquele investimento, quando nós conjugamos primeiro o que aconteceu nos últimos 15 anos em relação ao Metro Sul do Tejo enquanto investimento, enquanto infraestrutura, mais recentemente aquilo que a partir de 2016 conseguimos com o passe a valer para o Metro Sul do Tejo, quantos carros saíram das cidades, quantas emissões, quantos quilogramas de CO2, quantos gramas de CO2 deixaram de ser emitidos.
E então, tanta conversa sobre eficiência energética, que é, digamos, a base deste acréscimo do PRR, portanto, esta reprogramação, em que se passou, alegadamente, de qualquer coisa como 16,6 mil milhões de euros para 22,2 mil milhões de euros. Este acréscimo de uma atribuição de 2,4 mil milhões tem a ver com subvenções para a parte energética, não é? E o Francisco Alves Rito, há pouco colocou uma questão que também é relevante, que é a questão, vamos lá, dos empréstimos, ou então das contribuições reembolsáveis. Temos de fazer umas contas que ainda estão por fazer. Qual era a taxa de juro dessas contribuições reembolsáveis? Eu aqui já entrego, digamos, o tema em relação às empresas e aos setores privados. Porque se uma empresa ou se um investimento privado recorresse a este tipo de financiamento para um juro mais baixo e mais vantajoso porque vinha da União Europeia, e isso podia ser, digamos, um instrumento para reforçar o financiamento para investir de forma mais favorável do que aquilo que hoje se encontra nos bancos. Ora, se hoje a taxa de juros está como está, então qual seria a diferença? Isso é que não nos explicaram ainda. Ou seja, para terminar e para não me alongar muito, grande preocupação relativamente às opções de investimento neste PRR, em que há muita coisa, grandes números, assim, tudo muito aos milhares de milhões de euros, tudo grandes verbas, mas que depois falta perceber no concreto em que é que se traduz no que diz respeito a investimentos estruturantes para o nosso país e já agora para a nossa região, não é? Por outro lado, não posso deixar de dizer indignação, revolta relativamente a mais um adiamento nesta que seria uma oportunidade extraordinária, fundamental para obtermos financiamentos e investimentos para a nossa região, tendo em conta aquele contexto das NUTS 3 e das NUTS 2 e etc, etc. E então onde é que está o investimento que o PRR poderia agora representar para a nossa região, de uma forma, digamos, estruturante, mas também excepcional face a esse contexto? E já agora, nessa matéria que o Francisco começa por sublinhar, e bem, qual é aqui a conta, não é? Como é que são as contas, como é que se fazem as contas relativamente às taxas de juro dessas subvenções, dessas com participações reembolsáveis, ou seja, desses empréstimos que deixamos de ativar para encaminhar as empresas para os bancos à taxa de juros que hoje estamos a ver, que está a ser impraticável e que está a ser exorbitante. Então, afinal, quem é que ganha com isto? São os setores produtivos, são aqueles que querem investir, ou é a banca? Lá voltamos nós ao mesmo, não é? É isto. Nuno Carvalho, para passarmos depois a outro tema, não sei se ainda quer dizer mais alguma coisa sobre esta questão. Confesso que eu expressei aquilo que era uma opinião que eu acho que ficou bem o essencial, bem patente no início da intervenção. E como também gostava de discutir outros temas, sim, vamos passar, e eu começo exatamente por si, quanto a este segundo tema também, uma vez que já comecei no primeiro, porque é a questão da proposta do Partido Social Democrata para a redução dos impostos, e que tem várias medidas. Eu já referi há pouco o destaque para 1.200 milhões no IRS das famílias e também uma taxa de 15% no IRS dos jovens até 15 anos, até aos 30 anos, e também uma tributação menor nos prémios da função pública. Começava por si, Nuno Carvalho, para pedir-lhe que fizesse aqui a apologia deste pacote, e presumo que concordo com ele, sendo do mesmo partido, e que nos diga que méritos é que encontra nesta proposta do PSD. Bem, em primeiro lugar, há aqui uma questão que é relativamente ao tempo em que esta proposta pode ser aplicada. Isso é muito importante. É importante no sentido em que esta proposta pretende que exista uma aplicação de um alívio fiscal agora. Porquê? Porque agora é que, de facto, essa receita já está nos cofres do Estado e já saiu do bolso das famílias. E, portanto, nada impede o Governo de, já tendo arrecadado essa receita e já sabendo que a tem consigo, de aplicar esse alívio. E isso é muito importante porque quer-se fazer uma discussão que é uma discussão que não está relacionada com a proposta do Orçamento de Estado para 2024. Portanto, estamos a falar de 2023. E em 2023, e para este ano, é haver um alívio
agora e imediato. Esse alívio é relevante no que diz respeito à questão do IRS, como referiu Francisco Rito, que depois também tem um contrapeso, por assim dizer, no que diz respeito ao IRS jovem, até 15%, tem também uma aplicação para aquilo que é uma isenção fiscal para os prémios de produtividade, esses prémios de produtividade para o setor privado também, desde que seja até ao limite de 6% daquilo que é a remuneração anual. E esta parte da isenção aos prémios de produtividade era relevante num país que tem os índices de produtividade e de produtividade por hora trabalhada muito baixos e que têm sido constantemente ultrapassados por Espanha, por Irlanda, pela Chequia, enfim, por vários países que há uns anos atrás tinham índices de produtividade ou produtividade por hora trabalhada mais baixos do que nós ou próximos dos nossos. E isto de falar de índice de produtividade por hora trabalhada significa o que significa que por cada hora que um trabalhador trabalha, tem mais dinheiro na sua conta, recebe mais. E às vezes isso não acontece por razões fiscais, por razões de custo de contexto com licenciamentos e outros que de facto atrapalham, faz com que um Estado burocrático, por exemplo, possa trabalhar no dia-a-dia. E a questão fiscal é uma delas, portanto, este é atacar um dos problemas que é crítico no que diz respeito em Portugal e que é estrutural para aquilo que tem sido, enfim, tem contribuído de facto para os problemas estruturais da atrofia do crescimento económico do nosso país. E por isso estas dimensões são relevantes no que diz respeito àquilo que é o impacto que pode haver agora e também para os sinais que lança para o futuro. E eu acho que, efetivamente, há aqui uma outra questão que é fundamental perceber-se. O PSD aponta para a recuperação da classe média. Eu creio que essa mensagem não ficou bem presente, porque também consigo compreender, como é evidente, um líder do partido tem que falar para o país e falar para a classe média, não é falar para o país todo, principalmente quando temos um país como o nosso, em que pouco já existe a classe média, em que mais de metade da população recebe 1.000 euros e um terço da população recebe menos de 800 euros, e portanto é evidente que nestas condições o que resta da classe média já é muito pouco. Mas de facto tem que se criar condições para que as pessoas queiram pertencer a essa classe média, para que as pessoas ao chegarem à classe média não sejam considerados ricos e não sejam tributados como ricos. E este plano fiscal aponta precisamente nesse caminho. Não tem tudo o que é necessário para isso, e acho que também não se pede ao PSD que aponte para tudo o que é necessário para isso, mas aponta um caminho que é fundamental. Eu não lhe chamaria uma reforma fiscal, apesar de até ser assim que coloca o PSD, porque uma reforma fiscal aponta para outros caminhos de simplificação que o próprio PSD historicamente sempre defendeu e que não estão aqui refletidos, e portanto que com certeza estariam refletidos se houvesse uma verdadeira reforma fiscal, que era algo que de facto devia ser feito em Portugal, procurando simplificar aquilo que é a fiscalidade em Portugal, mas de facto, apesar de não apontar para esses caminhos de simplificação, aponta para um caminho de emergência que é importantíssimo. E eu termino como comecei, que é aplicar agora aquilo que pode ser aplicado de alívio às famílias. E este ponto é fundamental. E a isso o Governo não respondeu. O Governo está a responder com aquilo que vai fazer no Orçamento de Estado para 2024. Ora, esse debate, quer o PSD, quer todos os partidos, já lá irão. Mas aquilo que está a acontecer agora é que é necessário perceber se o Partido Socialista quer ou não acompanhar, que é, em 2023, aplicar um alívio às famílias portuguesas. Bruno Dias, a sua opinião sobre esta proposta do PSD e em particular, talvez começando por aqui, quanto à oportunidade. Justifica-se uma baixa de impostos ainda este ano ou o tema deve ficar para o debate do orçamento de 2024, como defende o Partido Socialista? Sabem uma coisa, por nós, pelo PCP, isto já tinha sido resolvido. E já tinha sido resolvido antes da gente ir de férias. Porquê? Porque nós, quando agendámos na Assembleia da República o debate sobre esta matéria, apresentámos o nosso projeto de lei relativamente às questões da política fiscal e ele foi votado em julho. Portanto, isto foi votado antes de nós irmos todos de férias. Quem foi de férias e quem teve esta interrupção dos trabalhos, digamos assim, o que é que se coloca? Todas as alturas são boas para tornar o sistema fiscal mais justo. O problema aqui é que há aqui conversa... há aqui uma conversa que soa muito bem da parte de alguns setores
setores, e aqui não posso deixar de incluir o PSD nesses que andam a falar em baixar impostos de uma forma geral, sem que as pessoas depois percebam exatamente do que é que estamos a falar quando estamos a falar de baixar impostos. Porque a questão que se trata, fundamentalmente, julgo eu, é baixar impostos para quem? Porque muitas das vezes os trabalhadores por conta de outrem, especialmente os trabalhadores e reformados com mais baixos rendimentos, não é? Com salários mais baixos, com reformas mais baixas, são usadas praticamente como escudo humano, não é? E como manobra de diversão daqueles que, amealhando rendimentos muito mais altos ou até lucros milionários, esses é que querem ter um conjunto de bordas fiscais ainda maiores do que têm hoje. Vamos lá ver se nos entendemos. Quantas famílias em Portugal é que não pagam IRS porque têm rendimentos que são tão baixos que não chegam a justificar o pagamento do imposto sobre o rendimento singular? Quantas famílias? São 42%. 42% dos agregados familiares deste país não têm rendimentos que cheguem para pagar imposto de IRS. E, portanto, quando nós falamos do pagamento de IRS, esta é uma parte, eu não vou dizer residual, que obviamente não é, porque também aí o PCP tem tido propostas, e apresentou-as agora há 2 meses, relativamente à descida do IRS para os trabalhadores, a larga maioria dos trabalhadores que o pagam, diminuindo a tributação sobre o trabalho e sobre os rendimentos mais baixos e intermédios daqueles que hoje pagam esta questão, nomeadamente da dedução específica do IRS, que é aquela linha logo ao princípio da declaração do IRS, que é aquela que tem a ver depois com a aplicação da matéria coletável, uma redução da matéria coletável. Nós apresentámos uma proposta para a redução, mas apresentámos também propostas no sentido da diminuição daquele imposto que esse sim praticamente toda a gente paga. Porque toda a gente que tem luz para pagar, toda a gente que paga luz, não é? E que tem vindo a ser confrontado com esse aumento brutal dos custos com a energia, o IVA da energia deve baixar e deve voltar a ser 6%, como era antes do PSD ter aumentado o IVA da energia. Porque aí, pobres ou ricos, todos pagamos o IVA à taxa máxima. Porque o PSD colocou o IVA da energia à taxa máxima. E nós dizemos que deve voltar a 6%. Mas também propomos que o regime fiscal de privilégio que hoje está colocado em relação aos chamados residentes não habituais, estamos a falar de quem? Já temos, a propósito da habitação, não é? E do preço das casas, temos falado sobre isso, que é, há um regime de privilégio atribuído aos residentes não habituais, há muita gente, especialmente, os nómadas digitais, pessoas que vão para a reforma ou para a aposentação e que vêm de países da União Europeia onde os salários, felizmente para eles, são muito mais altos, mas depois eles têm dinheiro para pagar rendas da casa de 800, 900, 1000, 1200 euros que nós não conseguimos pagar. Eles conseguem. E então a especulação começa por aí também. E então o que é que nós dizemos? São muito bem-vindas essas pessoas todas, gostamos muito de as ter todas por cá, devem a pagar imposto igual aos outros. E então esse regime de privilégio fiscal para os residentes não habituais deve pagar. Deve acabar. Não vou demorar muito, mas em relação aos benefícios fiscais, a tributação dos lucros no país deve ser feita no país. E, portanto, aqueles esquemas que a gente já ouviu muitas vezes de empresas e grandes grupos económicos, até da grande distribuição, etc., dos supermercados que pagam os impostos na Holanda para fugir ao pagamento cá, isso tem que ser proibido. Ora bem, este tipo de propostas que nós temos vindo a apresentar e podem crer, podem acreditar, Nuno, Francisco, todos aqueles que nos ouvem, que o PCP não vai desistir. Vamos voltar à carga com estas questões e não desistiremos, seja no orçamento, seja nos outros momentos todos que a gente possa discutir esta matéria. Mas a gente já podia ter isto resolvido. Quando é que nós apresentámos a proposta? Ela foi debatida no plenário da Assembleia, no mês de julho deste ano, agora antes das férias. Quem é que votou contra? Votou contra o PS, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD. Deram as mãos, votaram contra, não concordam. Cada um tem as suas propostas, nós temos as nossas. Eu creio que estas fazem sentido, já deviam estar em prática. Pronto, há uma questão de fundo, que é a distribuição da riqueza. Os trabalhadores
trabalhadores estão com salários muito baixos em relação aos lucros milionários que estão hoje a ser registados pelos grupos económicos. A banca está com 11 milhões de euros de lucros por dia, isto é um escândalo. Os grandes grupos económicos estão a amealhar milhões de euros de lucros à custa do sacrifício, quer dos trabalhadores, quer dos consumidores que pagam estes preços exorbitantes. E depois, quer dizer, a gente sabe que, do ponto de vista da distribuição de riqueza, é logo nos salários e nos preços que a questão que se coloca. Mas, quer dizer, a justiça fiscal faz falta, pois faz. Falemos então de impostos. Bom, e para falar de impostos, aqui estão estas propostas, o PS e a direita toda deram as mãos, pronto, lá foram chumbadas as propostas, mas lá voltamos nós àquela nossa frase, que é muito verdadeira, é que a luta continua e cá estaremos para continuar esta batalha. E com isto encerramos este segundo tema, a não ser que Nuno Carvalho queira dizer alguma coisa, se assim for, manifestar-se-á. E passamos ao último tema que temos na agenda para hoje, a habitação, o veto do Presidente da República ao programa do Governo, Mais Habitação, numa altura em que as rendas podem subir quase 7%. O Partido Socialista já fez saber que se inclina para reafirmar o pacote legislativo na Assembleia da República e com isto ele terá que voltar a Belém e ser promulgado, mas entretanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou ontem mesmo que isso não será o final da história, uma vez que depois a legislação de regulamentação tem que voltar a passar por Belém. Desta vez começo por Bruno Dias. Como é que está a assistir a este ping-pong, digamos assim, entre o Presidente da República e a Assembleia da República quanto a esta legislação? Eu diria que alguns setores, alguns interesses desta área da habitação, alguns interesses mais poderosos, devem estar a assistir de poltrona, devem estar com uma grande taça de pipocas à frente, devem estar aí de pipocas a assistir a este filme, divertidíssimos, enquanto nós vamos sendo confrontados com uma situação dramática que tem a ver com a habitação de facto e com a crise na habitação que está a afligir milhões de pessoas, não só aqueles que hoje não conseguem arranjar casa, como aqueles que têm casa e podem ficar sem ela. E podem ficar sem ela até pela famosa e famigerada carta, né, do senhorio que, chegando ao fim do contrato, coloca o aumento exorbitante das rendas, etc. Vamos ver. As insuficiências, os problemas, as opções erradas desta legislação do Governo estão essencialmente no facto disto estar desenhado enquanto instrumento para favorecer a especulação imobiliária, para subsidiar a especulação imobiliária, e esta ausência de resposta, de uma resposta que é urgente em questões cruciais como a dos custos da habitação e a estabilidade do arrendamento, e desta dimensão insuportável das prestações do crédito à habitação e da promoção da habitação pública. Portanto, o que é que eu diria? O que é urgente é tomar medidas para enfrentar o aumento das prestações de quem tem crédito à habitação e tem a prestação para pagar e aumentar com uma taxa de juro exorbitante, que está a beneficiar os bancos, como já ficou demonstrado. O que é preciso é fixar e determinar o quadro de uma moratória para isentar o pagamento da parte de vida de capital e, portanto, colocar os bancos, desde logo, que têm tantos milhões que já ganharam com esta crise e serem os primeiros a avançar para responder a este aumento da taxa de juro. E, por outro lado, colocar não os recursos que existem para subsidiar a especulação, ou seja, agora a renda da casa passa para 1.000 euros. Vamos agora subsidiá-la e o inquilino passa a pagar só 600 e o Estado paga o resto. Os contribuintes vão pagar o resto para que a pessoa, em vez de pagar 1.000, pague 600. Mas é isto que se pretende. Mas não é com isto que o Presidente está em desacordo. O Presidente da República está em desacordo com medidas que depois estão em contraponto a isto para compor o ramalhete de muito difícil execução e concretização, como já ficou visto no que diz respeito
digamos, ao que ficou conhecido por arrendamento coercivo. Há aquela confusão atrapalhada que ficou colocada relativamente ao alojamento local. Nós, mais uma vez, dizemos que, e temos dito várias vezes, que enquanto há quarteirões inteiros e projetos nos centros das cidades que transformam quarteirões com dezenas de fogos habitacionais para construir um hotel, isto é o que mais se tem visto e, portanto, pouco se fala desta vertente. E quando nós verificamos, de facto, que há uma necessidade urgente em travar esta escalada especulativa dos preços e em impedir o aumento dos preços, quer no que diz respeito às rendas, quer no que diz respeito às taxas de juros e às prestações da casa para quem está a pagar, como se costuma dizer, que é o inquilino do banco, não é? Tem o empréstimo ao banco para pagar a casa. E isto é que são medidas urgentes. E enquanto nós assistimos a este ping-pong da lei que vai para Belém e volta para trás, e depois será reconfirmada e volta para Belém, e depois o Presidente, meio a rir, meio a sério, diz, mas é que depois virá o decreto-lei para regulamentar isto e para concretizar, e depois cá estarei eu, vamos ver se o decreto avança para regulamentar ou não. E enquanto andamos a assistir a este filme, os grupos económicos, os fundos de investimento imobiliário, os grandes proprietários estão a comer pipocas e a assistir a este filme divertidíssimos enquanto vão ganhando milhões, e as populações, os inquilinos, as pessoas que têm a sua casa para pagar e que fazem todos os sacrifícios para manter, pode faltar tudo menos a prestação para a casa. Não é? Uma pessoa pode comer uma torrada em vez de jantar, ou pode não comer jantar nenhum, só para conseguir ter a garantia de que vai conseguir pagar a casa ao banco, que não quer ir para a rua. E então o sacrifício é brutal. Mas isto não é aceitável. E enquanto eles andam neste ping-pong, enquanto continua este taticismo e esta ideia da política como um jogo de xadrez ou de damas ou o que for, as pessoas na sua vida real são confrontadas com estas dificuldades, com estes sacrifícios, com estes autênticos dramas. E é por isso que, em vez de andarmos entretidos com isto, mais valia aprovarem leis e que respondessem de facto para as medidas concretas que é preciso tomar. E quanto antes. E já ontem era tarde. Nuno Carvalho, também a sua opinião sobre o veto do Presidente da República e a resposta do Partido Socialista? Bem, o problema é todo à volta da suposta resposta do Partido Socialista. Que o Sr. Presidente da República acha que, de facto, é apenas a resposta do Partido Socialista quando devia ser a resposta do país a esta crise, que o PSD e o resto de todos os partidos chamam a atenção que devia ser a resposta do país a esta crise na habitação e não apenas a resposta do Partido Socialista. Não há nenhuma medida que vá neste momento mexer no problema da habitação, se quer para comprar casa, quer para arrendar, que consiga ter um efeito que seja decidido apenas pela legislatura de um governo. E por isso é que é importante, ou pelo menos com os agentes económicos desta área, e a sociedade civil mais mobilizada, também atenta a esta área do problema da falta de oferta de habitação, procurar consensos. E naturalmente eu digo isto sem sequer falar do óbvio, que é procurar consensos no Parlamento para que estas medidas tenham estabilidade, porque elas não duram apenas um ciclo governativo de 3 ou 4 anos. E esta é a primeira questão que deixa toda a gente cética, e eu acho que também deixou o Sr. Presidente da República cético, que é desenhar uma medida em que não se consegue perceber quem está de acordo com ela, sem ser os próprios que falam e que realizaram a medida. O segundo aspecto é que não se consegue entender qual é a oferta que vai ser criada, para quem é que vai ser criada e quando é que vai ser criada. E este aspecto é fundamental para aquilo que é a expectativa do mercado. E, portanto, como naturalmente fez-se uma medida e uma lei à revelia do mercado e contra quem constrói casas e contra quem arrenda e compra casas, é óbvio que o governo não consegue colocar estimativas em cima da mesa, porque é óbvio que essas estimativas implicariam este diálogo. E é dramático quando um plano tão importante para Portugal e para os portugueses não consegue ir de encontro a algo tão fundamental, que é perceber qual é a execução, o pipeline, o fluxo de execução de um plano destes. E isto é relevante para as famílias em que aspecto? Ainda há pouco o Bruno Dias, de facto, quando falou da questão da fiscalidade, referia à questão da habitação.
E é importante perceber que em Portugal a habitação tem um custo enorme face aos salários que as pessoas oferem e um custo cada vez maior, em particular porque também é uma grande parte da população a viver na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa, onde se registra um grande índice de pressão de aumento de preços. Ora, isto devia levar, efetivamente, a que nós pudéssemos ter uma atuação que tivesse pelo menos dois momentos. O que é que alivia agora quem mais precisa, e quem mais precisa, estou a falar das famílias que têm menos rendimento. E eu ouvi o Bruno Dias referir que subsidiar rendas é o mau caminho. E atenção, eu concordo, subsidiar rendas pode ser um mau caminho, não se calhar pelas diferenças ideológicas que eu e o Bruno Dias temos, pelas mesmas razões que pode o Bruno Dias apontar, mas por uma que eu creio que ele aqui também poderá estar de acordo comigo. É que quando nós temos um mercado que aumenta preços por falta de oferta, se nós formos subsidiar esses preços, os preços tendem a aumentar. E, portanto, de uma forma controlada, apoiar as rendas de quem mais precisa, não é da maioria das pessoas, estamos a falar das pessoas que mais precisam, e, portanto, isto significa limitar no universo das pessoas e no preço das casas que estamos a falar, que não são essas que, nessa quantidade e desse tipo de preços, que vão contribuir de facto para que de repente haja um novo boom de aumento de preços no mercado. Isso é importante porque protege quem mais precisa. E era fundamental que o Governo atuasse já para proteger quem mais precisa. E há pessoas que estão a voltar para a casa dos pais porque não têm como arrendar. E estou a falar de pessoas que são famílias, estamos a falar de funcionários públicos. E estamos a falar de pessoas que se deslocam, por exemplo, que estavam a morar em Lisboa e que passam para morar a 50 ou mais quilómetros de distância porque não conseguem encontrar a casa onde estavam e movimentam as suas famílias, incluindo os seus filhos, para outras escolas, porque pura e simplesmente deixaram de conseguir pagar uma casa na região ou na cidade onde sempre viveram. E esse fenómeno acontece de uma forma gritante para quem efetivamente oferece menos rendimentos. E, novamente, não estamos a falar só do salário mínimo, estamos a falar da maior parte da população que oferece os cerca de 1.000 euros, como ainda há pouco falávamos aqui, que são cerca de 52% dos portugueses. E esta atuação devia ser, é verdade, cirúrgica, mas devia ser agora, porque nós já aqui falámos sobre de habitação, e a habitação é um produto endógeno, portanto, ela não serve a todas as pessoas da mesma maneira, e, portanto, é evidente que um casal sem filhos tem necessidades diferentes de um casal com filhos, um casal composto por duas pessoas idosas tem necessidades diferentes de outras pessoas, por exemplo, questões de mobilidade, enfim, as habitações não servem as pessoas de todas da mesma maneira. Mas era muito importante, de facto, o Governo conseguisse pelo menos segmentar e criar a possibilidade das pessoas não perderem a sua casa ou conseguirem aceder a um mercado de habitação. E depois, esta outra questão que é colocada da parte do Governo de colocar o problema a um nível europeu, como se a União Europeia, o FMI, já não tivessem alertado em 2022, no início do presente ano 2023, de que está-se a registrar um problema na área da habitação. E o programa do Governo ignora por completo esses alertas, ignora por completo os problemas que foram identificados no estudo que a União Europeia produziu, que envolveu cerca de 15 países, e no estudo que o FMI produziu a seguir, tendo provado esse mesmo estudo da União Europeia, e que alerta precisamente que em alguns casos, por exemplo na Dinamarca, o custo da habitação chega a 60%. E, portanto, é óbvio que é um problema europeu, sim, mas vamos lá perceber uma coisa, na Dinamarca não se ganha a mesma coisa que em Portugal. E, portanto, isto continua a ser uma questão que tem que se olhar caso a caso. E por isso o Governo agora diz, atenção que isto é um problema europeu, certo, mas há um problema em português que é muito peculiar e particular, que tem a ver com o efeito de procura de habitação e o efeito da procura do nosso país como destino turístico, como destino também de residência, que é um movimento que outros países não assistem, aliado a um problema de um rendimento baixíssimo. E o Governo, obviamente, enquanto não assumir que esteve, sempre que podia, falava do nosso país ser procurado por turistas e pessoas para viver, depois esqueceu-se de combater as externalidades, os efeitos do nosso país ser procurado. E não fez nada quanto a isso. E é um problema particular em Portugal para resolver. E continua a não ser abordado em nenhum desses aspectos, nem inclusive nesta carta que é enviada a Bruxelas. E quando nós continuamos a ter vergonha dos nossos erros, como o Governo tem, nós vamos continuar a ter os mesmos problemas e levar com os mesmos erros e com a mesma situação de falta de habitação em Portugal, que leva a que as pessoas
não consigam ter casa. Pessoas trabalhadoras, classe média, normal, ou aquilo que se chamaria a classe média normal, funcionários públicos, quadros de empresas, pessoas com trabalho fixo, que trabalham com carreiras de 10 anos, 15 anos, 40 anos de idade, não conseguem ter casa. E isto acontece essencialmente porque o Governo não olhou para aquilo que eram os efeitos que surgem quando muita gente procura Portugal para morar. Naturalmente que isso significa que devia haver um aumento de habitação. Andaram para aí a aprovar papéis como a lei da habitação e outras coisas, que enfim, tem o mérito que tem, mas não serviu absolutamente para nada, para aquilo que é construir pelo menos uma casa. As únicas casas que fizeram foram casas de papel, que não passam precisamente disso, do papel. E com isto ficamos a pouco mais de 6 minutos do final do programa. Se Bruno Dias não quiser acrescentar mais nada sobre este tema da habitação, eu pedia-lhe... Eu gostava muito rapidamente. Sim, então, ser, muito depois rápido. Já passamos ao seguinte. Ok, obrigado. Há uma questão que o Nuno Carvalho agora voltou também a essa referência e eu não posso deixar de protestar porque não é verdade. Está a ser dito por muita gente que há uma falta de casas em Portugal. Não é verdade. Não há um déficit de habitações em Portugal. Não há uma falta... Uma coisa é a falta de oferta, outra coisa é a falta de casas. Todos nós ouvimos falar da OCDE. A OCDE tem quase 40 países membros, não é? A União Europeia quase toda, Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Coreia, Chile. São dezenas e dezenas de países, os mais avançados do mundo. Qual é o país da OCDE que tem mais oferta de habitação, que tem mais casas por 1000 habitantes? É Portugal. Não há nenhum país da OCDE que tenha mais casas por 1000 habitantes disponíveis e que tenha 12,5% de casas disponíveis vazias. Nós nunca tivemos tanta casa sem gente e tanta gente sem casa. E, portanto, o problema grave, gravíssimo, é que temos em Portugal a habitação tratada como uma mercadoria. E aqueles que têm muitas casas, os fundos imobiliários, os grandes investidores, etc., os vistos gold, aquela gente toda que trata Portugal como se fosse uma folha de PowerPoint, nós estamos perante casas que são vazias, que fazem falta e que têm que ser colocadas ao serviço da população, porque a habitação não pode ser uma mercadoria para usar e para pôr à venda quando o preço está alto e ficar com ela guardada à espera que o preço aumente. Podem fazer isso com o ouro, podem fazer isso com os carros clássicos e com os relógios não sei o quê. Não se pode fazer isso com as casas. E, portanto, não há falta de casas, não há um déficit de habitação. Uma coisa é construir-se poucas casas, outra coisa é a reabilitação urbana e a quantidade de casas disponíveis que existem em Portugal. O problema, de facto, é ela ser usada, a habitação, ser usada como mercadoria e como commodity para enriquecer rapidamente quando há tanta gente a enfrentar este drama absolutamente gravoso que está hoje a acontecer em relação à habitação. Pronto, eu quero 2 minutos para poder acrescentar alguma coisa, não sei se posso ou não. Sim, ainda temos tempo, sim. Nuno. Bruno, peço desculpa por ter interrompido o raciocínio, não sei se posso ou não. Claro, tudo bem. Então, muito rapidamente, só para dizer o seguinte, em primeiro lugar, a questão que o Bruno menciona, e eu não quero que pareça que essa questão é relevante, porque é assim, qualquer pessoa de forma séria consegue perceber que há investimento de fundos imobiliários em vários países, em várias capitais, em várias cidades europeias, e esses investimentos em fundos imobiliários estão a ocorrer com maior intensidade precisamente porque há certas cidades, da qual Lisboa faz parte, onde há um grande impulso nos ganhos, portanto rapidamente consegue-se fazer muito dinheiro porque tem havido um grande aumento naquilo que é o preço das casas. E de facto, se essas casas se mantêm como ativos que são de reserva, desabitadas e por utilizar só para serem considerados ativos, é como ter dinheiro depositado no banco, só que é na forma de uma casa, não está a servir o mesmo propósito que o dinheiro serve. Portanto, o dinheiro serve para ser poupado, render, para ser gasto, e uma casa serve para ser habitada. Pode ter o seu valor intrínseco, é evidente, mas serve para ser habitada. E neste momento há de facto que olhar para essa situação e há de facto que rever aquilo que é o sistema de isenções fiscais para que as isenções fiscais sejam acompanhadas daquilo que é a obrigação de utilizar a habitação, que é o propósito para a qual elas foram concebidas. E isso é uma coisa que nós não podemos deixar de ter em conta, mas com o seu devido equilíbrio. E, portanto, naturalmente, depois eu e o Bruno teremos diferenças em absoluto da forma como isso é aplicado, mas eu queria só dizer que
eu reconheço esse problema no que diz respeito àquilo que é a situação atual e aos investimentos que são feitos. Isso é evidente. Aliás, é estatística. Consegue-se ver. Quem for visitar as carteiras dos fundos de investimento, e neste caso aqueles que têm fundos imobiliários, consegue-se perceber com clareza, de facto, aquilo que é a movimentação dos ativos e das casas, e entende-se que, de facto, há muitas delas que estão por simplesmente paradas. Não sei se na quantidade tal que cria a bolha, como o Bruno fala, mas é uma questão que, de facto, tem que ser olhada para haver equilíbrio. Mas não é chegar lá e tirar as casas, estes fundos. É fazer com que, de facto, elas consigam servir o seu propósito ao preço de mercado que tem que servir, porque os privados não podem ser prejudicados. E só para terminar, dizer uma coisa muito rápida. Eu volto a referir uma coisa, e o Bruno já aqui referiu que há muitas casas vazias, é verdade, e até outras de herança, etc. Há muitas casas vazias, não só por causa da gestão dos fundos, há vários fundos que nós temos estruturais em Portugal que contribuem para as casas vazias, mas é importante perceber o seguinte: se der uma casa a um casal de idosos que não tem mobilidade e é no quarto andar sem elevador, eles não vão conseguir usar a casa. Se der uma casa que tem um quarto ou 2 quartos a uma família que tem 4 crianças, bom, se calhar conseguem, mas não é isso que se calhar eles pretendem. E, portanto, é preciso perceber se o que está no mercado vai de encontro às pessoas que não têm casa, ou seja, que não conseguem estar no mercado. E esse estudo não foi feito. Nuno, já que estamos com pouco tempo, posso só dizer uma coisa rápida? Sim, muito pouco tempo mesmo. A quantidade de estudantes deslocados que querem entrar para a universidade não se importavam nada de ir para o quarto andar e que não têm onde ficar, não é? E há aqui, de facto, a gente não quer pôr os idosos no quarto andar ou no quinto andar sem elevador, mas o problema é que nem para os idosos, nem para os jovens, nem para ninguém. E isto, de facto, ainda bem que disse o Nuno Carvalho que esta questão de estar a guardar as casas como se fossem contas bancárias, isto é insustentável, não pode continuar assim, e de facto os pequenos senhorios ou os pequenos empresários do alojamento local não é tudo a mesma coisa, grandes Bruno, empresas ou pequenos empresários. Bruno e Nuno, peço desculpa, mas temos mesmo de terminar. No mesmo saco e não pode ser. Chegámos ao final do programa, voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.